E agora a gente segue falando sobre conteúdos aí da Revista Oeste para falar da invasão da Ucrânia pela Rússia, que completa hoje um ano. Até 21 de fevereiro deste ano, mais de 8 milhões de pessoas deixaram o país. Além dos efeitos humanitários, a guerra impactou também os mercados globais, afetando produtos agrícolas, petróleo e gás natural. O pretexto usado pela Rússia foi a aproximação da Ucrânia com a OTAN, liderada pelos países ocidentais. A Rússia alegou que a organização estaria ameaçando suas fronteiras por meio de alianças no leste europeu. Esse assunto é tratado no artigo de Flávio Morgenstern, nesta edição também da Revista Oeste. Flávio, eu queria que rapidamente você contasse aqui para a nossa audiência qual foi o enfoque que você deu no seu texto e quero saber se esse conflito tem alguma perspectiva aí de terminar, né? Essa pergunta de 1 milhão, né? Falar rapidamente sobre a guerra da Ucrânia é uma dificuldade muito grande. Ora, o enfoque que eu dei é mais ou menos o seguinte: temos 3 erros que foram cometidos pelo Ocidente ao lidar com um conflito que o Ocidente não estava conseguindo compreender. Primeiro, enfoque histórico, ou seja, você precisa entender o que gera tudo isso. A Ucrânia já foi, inclusive, capital da Rússia, né? Existe uma grande Rússia, que era chamada apenas de Rus, que ela tem fronteiras disputadas e até hoje, né, o Putin ele usa esse mito fundador da grande Rússia para fazer o seu novo projeto de poder. Alguns dizem que ele seria extremamente conservador, simplesmente por ele não fazer parte dessa esquerda woke de hoje. Não tem nada a ver, você vai ver todos os aliados dele, só aliados tipo Venezuela, Irã e coisas do tipo. Alguns dizem que ele é um novo membro da KGB. Lembra que o pai dele, inclusive, né, já foi até, salvo engano, assessor, né, militar ali do próprio Stalin. Então, assim, ele mistura muitas coisas que ficam confusas. Aí a gente vai chegar num segundo problema, que é o problema conceitual. Ora, esta guerra, ela está sendo entendida pela gestão Biden como uma guerra, né? Eu até citei uma frase ali da administração Biden dizendo: ora, as pessoas mais afetadas por esta guerra serão as minorias, os LGBTs, as lésbicas, os trans, os transgêneros, os intergêneros. Eu falei assim, gente do céu, quando você olha para aquelas imagens da guerra, a última coisa na qual você vai pensar é em propaganda LGBT, quer dizer, eles observam, né, eles tentam enxergar o Putin simplesmente como macho man, né, foi o que o próprio Francis Fukuyama fez, ou seja, não é um discurso apenas da mídia de Manhattan, mas é um discurso dos grandes intelectuais, falando, o Putin é o grande machão, ele quer, sabe, demonstrar poder. É uma tentação muito grande que nós tentemos explicar um vasto conflito extremamente complexo, delicado, simplesmente usando esse tipo de imagem tosca. Mas isso causa decisões geopolíticas horrendas, que foi a parte final do enfoque do meu artigo. Ora, todo o aspecto militar agora deste conflito colocou a administração Biden num atoleiro muito próximo daquele do Vietnã, ou seja, uma guerra na qual você acha que você vai entrar com toda facilidade, porque são pessoas que não tem nada a ver comigo que estão brigando, é aquele cara ali. Eu chego na hora final do conflito, que foi o que os Estados Unidos fez durante o século XX inteiro, desde a Primeira Guerra Mundial. Entra na hora que o conflito está acabando, coloca ali tesouro e armamento e inteligência militar, ganha o lado que os Estados Unidos quer, ele vai lá e fala assim, pronto, agora a ordem global vai ficar mais próxima do meu lado. A grande verdade é que a história da geopolítica americana no século XX foi um desastre inclusive para a liberdade. Eu não estou criticando a liberdade maior que nós temos nos Estados Unidos, e sim as suas políticas. Ora, parece a nós que Biden está fazendo uma coisa muito parecida. Ele não vai conseguir sair dessa guerra tão cedo. A gente não tem nenhuma clareza. Nem militar, por conta da tecnologia que mudou radicalmente. Os mísseis agora são completamente diferentes. E nem mesmo pelas próprias movimentações. O russo ele não ataca igual o ocidental, né? Ele cerca as cidades, ataca em chame, depois volta, larga armamento ruim, depois aparece com armamento bom. São manobras extremamente confusas. A gente não consegue nem perceber quem é que está ganhando neste momento. E isso faz com que o risco agora desse conflito escalonar, principalmente a partir de hoje, deste dia de hoje, em que Biden está reunido na ONU,
pode se tornar uma coisa muito grande, né? Afinal, ele está simplesmente pedindo para a ONU inteira agora tratar a Ucrânia como se ela já estivesse dentro da OTAN, ou seja, como se todo mundo agora tivesse a necessidade, a obrigação de armar a Ucrânia. Inclusive estão fazendo isso, fazendo essa pressão, esse lobby, inclusive em cima do Brasil, e isso para virar uma terceira guerra sabe, é simplesmente um passo em falso, porque a aposta do Biden é falar assim, mas os russos nunca vão apertar o botão vermelho. Só que ele cerca as contas bancárias, cercou o rublo, cercou tudo, agora parece que os russos, a única coisa que eles vão fazer é apertar o botão vermelho. Boa, convido o pessoal aí para ler o seu artigo. Por favor, assim, se vocês quiserem, então, ler esse artigo. Ele sai um pouco longo, gente, porque assim não dá para resumir isso em poucas palavras. Sai um pouco longo, eu admito, vocês vão precisar de um tempinho aí para ler todos os detalhes que eu fui deixando, mas, por favor, sejam assinantes aí da Revista Oeste. Tem aqui o QR Code para vocês seguirem o passo a passo. Um pouco longo, mas olha, uma aula, recomendo muitíssimo, uma aula de geopolítica do Flávio. Uma honra enorme. A próxima aula do Flávio vai ter que tratar do papel a ser desempenhado pelo presidente Lula, que ameaça agir como pacificador. Lembra a última dele? A última tentativa foi desfeita, uma das últimas foi desfeita pelo tradutor, pelo intérprete, porque ele declarou na Jordânia, ele conhece muito, né, o que aconteceu naquela região, ele falando do conflito entre árabes e israelenses, palestinos, israelenses, árabes, ele disse que no Brasil a coisa eles convivem com facilidade, porque aqui é tudo turco, falou na Jordânia. Tudo turco. Ele sabe muito bem o que aconteceu no Império Otomano. Super. Tudo. Ele fez isso. Como dizer que na Coreia que é tudo japonês. Sabe? Esse é o Lula. Tudo chino, né? O mundo sem fronteiras. E agora ele diz que vai dar um jeito nesse conflito entre Ucrânia. Isso o Flávio não aprendeu e o Lula já sabe. A Ucrânia e a Rússia, partindo da seguinte premissa: quando um não quer, dois não brigam. Não é uma sábia, um sábio ponto de partida para o desastre. Sabe o que eu acho pior, Augusto? Mas tem um outro detalhe, Augusto. Se brigarem, o Lula disse que senta numa mesa, abre uma cerveja e resolve o problema. E pior que ele fala isso a sério. Agora, sabe uma coisa que eu acho terrível nisso aí? O caso da Jordânia é muito claro. A Jordânia, para quem não sabe, é um dos países mais importantes do Oriente Médio, justamente por ser um país neutro. Exato. Ter uma necessidade de um país geograficamente próximo de você que seja neutro é muito importante. A Jordânia, ela evitou muitas guerras, porque tá todo mundo ali se matando. A mesma coisa com a Suíça na Europa. E o intérprete evitou traduzir, salvou também. Exato. Tal como foi no caso da Dilma, numa Assembleia da ONU, que ela começa, né, ela abre a Assembleia falando: olha, eu quero diálogo com o Estado Islâmico, eu acho horrível, né? Então é uma ação militar contra o Estado Islâmico. Temos de dialogar lá com eles. Aí todo mundo que foi discursar depois ignorou a Dilma, né? Falou assim, sabe, né, brasileiro, às vezes tem umas coisas dessas, estamos lá discutindo as ações militares. Então, quer dizer, o Brasil ele poderia ser como a Jordânia. Nós somos realmente neutros, apesar dessa frase horrorosa do Lula. Agora, nós não temos esse papel. Ele vai tentar fazer um lobby para tentar se proteger. Esse é um papel invertido, é o líder invertido. Ele poderia ser um líder mundial, agora está sendo uma tragédia para o mundo.